Fala, meus craques! Estamos aqui mais uma vez e não é que deu nós de novo? Dessa vez, novamente num Hyper, mas melhor ainda, dessa vez foi o Daily Hypersonic, né? O Hyper 20, evento principal do GG de todo dia. E fiz uma retinha muito legal dele. E como deu uma repercussão boa, o último do Hyper que eu fiz, eu decidi fazer esse aqui de novo. Vou passar mão a mão e vamos discutindo aí a forma como eu penso, o que, eu fiz certo, o que eu não fiz de errado, tentando ser o mais prático possível, beleza? Então, aquela estratégia já dita anteriormente, né, de entrar com perto do registro final, entrei com 10 mil fichas, né, 10 blinds, vou deixar em fichas aqui que eu acho que fica mais legal. Uh, 10 mil fichas, né, e na primeira mão já vi um As Valete Suited, é uma decisão bem fácil de começo da mesa. Só tem uma jogada aqui que é o ir all-in, né? Se eu tô um pouquinho mais deep, né? Se a gente tem 12 blinds por aí, já é ok dar raise pra dar raise call, né? Pra deixar que eles, nossos oponentes, vão all-in com mãos piores. Eu vou all-in e aí já começa a festa do GG, né? Eu vi uma mão antes de começar a gravar o vídeo que foi essa aqui. E por isso que eu falo que não percam de jogar esses torneios Hyper, viu? Olha a primeira mão do torneio, olha o que o nosso amigo apresenta, um consagrado Dama 10, um torneio de US$ 20, né? Então eu sei que US$ 20 é um buy-in muito alto, mas para quem joga mais barato, não pense que não tem jogador fraco em buy-in mediano, assim, porque tem também, viu? Tem jogador fraco em todos os buy-ins. Aqui nós vamos para a segunda mão, tem um chove de 5 blinds, a dama aqui é muito forte, tá? Também acho que é um all-in meio que automático. Eu acho que eu fui all-in, eu acho que o As Valete Off já é uma mão muito, não muito fraca, mas é uma mão que é cogitável foldar, porque querendo ou não, a gente já tem que ganhar desse oponente aqui e tem esse outro com 16 blinds para falar, e dependendo do oponente pode estar abrindo um range mais forte e acabar não dando call com mãos que ele deveria de dar na teoria, como o As 10 Suited, por exemplo, né? Então, o As Bala daria para desistir, mas o As Dama em si, muito forte, domina mãos que vão pagar nosso chove aqui. Acredito que até Rei Dama Suited pague. Então, e aí, a win com As Dama vai ser muito lucrativo, fora que domina todo o range desse oponente aqui que está dando all-in. Esse aqui deu nós também, Valete 8, vejam o nível, né? Esse aqui é o main event dos Hypers de 20, dele a Personic, como eu havia dito. E ele acaba tendo mais jogadores que o Viper comum. E a consequência disso é que o torneio é ainda mais fraco, né? Então a gente vai encontrar ainda mais jogadores recreativos. E é um torneio que paga melhor ainda, né? Deixa eu ajeitar aqui na cadeira. Aí. E é um torneio que paga melhor ainda, né? Então, sonho demais jogar ele. Próxima mão, 4 Duque. Essa aqui é a primeira que eu vou foldar. 3 e 9 fold, dama 10. Com esse limp aqui, é um limp de stack intermediário, de 18 blinds, 9 blinds, eu não vou fazer nada. Eu tô do cutoff, eu acredito que do button até dê pra pressionar o cara, dependendo do jogador, dar um raise, isolar a ação contra ele. Mas do cutoff essa mão é muito fraca pra jogar de alguma forma. Vamos ver se a gente sabe. Não deu pra saber o que ele tinha. Sempre é bom ver o que a galera limpa, né? Como que esses ranges são construídos. É bom conhecer os nossos oponentes, por mais que eles não sejam regulares, né? As 7, como está muito no começo do torneio ainda, e no começo do torneio vão ter muitos jogadores que ainda vão cometer erros pré-flop, com pagar demais, provavelmente, né? Esse cara tá com 135 mil fichas, aqui é muita ficha. Eu acho ok desistir do Asa 7, tá? Agora, se é uma mesa que tem todos os nossos. Se eu tô com 28 mil e todos os adversários estão em torno de 15 mil, 18 mil, 10 mil fichas, 12 mil fichas, o raise de Asa 7 off é muito bom. Porque por mais que a 7 off de posição inicial seja uma mão fraca, vamos dizer assim, né? Bloqueia muito o range de reação de quem tem entre 10 e 20 blinds.
Porque o range de reação de 10 a 20 blinds dos caras da esquerda é muito chove, não é? É muito chove de quem vem da esquerda, né? E a maioria dos choves contém qual carta? O As, né? E se for ver só As e Rei Off, As e Dama Off, e As e Valete Off, por exemplo, que são mãos que iriam a win, só aí eu tenho 36 combos, né? Que é se for ver, concentra uma boa parte do range de reação, né? Mas lembre de abrir esses As Offs, tem que ter essa premissa de ter cara com pouca ficha na canhota, viu? Senão não vai ser lucrativo abrir. Aqui ele deu mini range, eu podia ter defendido aqui, mas é um call marginal que eu vou dizer, né? É uma mão muito ruim que a gente tem, mas eu não acho nenhum crime defender esse mini raise. Geralmente não representa muito a força e a gente está em posição, né? Então eu acho que as duas jogadas devem ganhar próximo de zero, né? Que a gente chama, deve ser bem break-even aqui, né? Então eu optei por foldar, mas sou indiferente, vamos dizer assim, né? Acho que daria para ter pago tranquilamente. Por ser mini raise, né? Se eu tivesse feito raise mais alto, aí o fold seria a melhor opção. Aqui eu foldei. Mais um fold. Sigo foldando. Dama valete off, o efeito das blockers, de novo. Quando eu tinha o As 7 off, eu tinha apenas uma carta que bloqueava o range que vai ao win. Aqui eu tenho duas. Então diminui a porcentagem de vezes que os nossos adversários vão ter mão forte à esquerda. Então o Dama Valete, aí sim já é uma mão bem boa para se abrir. Eu abro e passo. Dama Valete, Dama 10, Rei 10, essas 10 de Valete off, essas mãos de posição inicial vocês podem abrir com esse meu stack aqui, viu? Em Hyper. Vai passar muito. A galera não reage muito contra esses ranges de 20, 18, 16 blinds, sabe? Eles respeitam bastante. Então a nossa estratégia realmente é abusar bastante desses phases de posição inicial com essas mãos off-suited aí. Vocês vão ver que vai acontecer bastante nesse torneio, provavelmente, né? Dama 3 off, mão muito marginal para pagar. Cuidado para não pagar demais aqui, viu? Não é obrigado a ficar pagando para mini raise. Provavelmente eu pagaria aqui com Dama 8. Uma mão que tem algum potencial de sequência. Eu pagaria. Das offs, né? A gente vai defender mais mãos suited, né? Então aqui Dama 2 suited já é uma defesa bem melhor que o Dama 3, por exemplo. Próxima mão, Dama 8, eu tô com 20 blinds, é o efetivo, né? Acho que essa mão pode ser jogada dos dois jeitos, ou de raise ou de limp. Eu vou ir muito de acordo com o meu adversário. Acho que quanto mais tight o adversário, mais a gente pode dar raise, é o que eu faço e passo. Mas contra bons regulares, por exemplo, eu não vou dar raise sempre com essa mão, porque não vai ter tanto fold aqui, não deveria ter tanto fold, né? Por parte do Big Blind, né? E já deveria de ter bastante all-in também contra o meu raise. Contra o meu raise. Só que isso na prática não acontece muito, né? A galera joga muito honesta. Então, o raise acaba sendo uma boa opção na maioria dos casos. As de 6 off. Aqui foi o primeiro erro. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu deveria ter aberto essa mão. Não tem nem muito o que comentar. Assim. Alguns ases off ainda vão foldar 20 blinds deep. Mas eu acho que o As 6 é muito forte ainda. Talvez um As 2, As 3 possa foldar. Agora um As 6 é muito forte. Pelo visto eu escapei de uma bala, mas não quer dizer nada, né? Tem que dar raise ainda. Raise e fold bem tranquilo. Alguns folds. Rei 9 é fold, cuidado para não jogar muito do small, né? Não é porque a gente deu essa aposta obrigatória do small aqui de meio blind que a gente vai ficar reagindo muito. Eu ainda posso pagar aqui sim com algumas mãos, inclusive off-suited, né? Mas um pouquinho melhor. Um Rei 10 já começa a ser uma boa opção. Rei Valete, que talvez não vá ao win contra alguns oponentes, né? Possa pagar também. Aí o Rei Dama já é muito forte, né? O Rei Dama. Vamos dizer que o Rei Dama a gente vai sempre ao win contra o cutoff. O Rei Valete vai depender do oponente, mas contra caras agressivos em geral também é um all-in bem considerável. E o Rei 10 off ali, junto com o Rei Valete off, flutuam nesse range de call aí, né? É sempre pensando na borda que não vai ao win.
é a borda que pode fletar aqui. Agora o rei dama, desculpe, o rei 9 já é uma mão muito fraca para ficar pagando. Aqui nós já estamos chegando perto da bolha e eu não vou ter informação dos jogadores aqui, né? Porque os nicknames são escondidos pela GG, né? Esse all-in não é um all-in tão simples de se dar, viu? Ainda mais sendo próximo da bolha. Acontece que se esse vilão abre muitas mãos, o nosso all-in aqui é muito rentável. É muito rentável. Por quê? Porque provavelmente o nosso oponente da direita, o oponente do cutoff, tem um range que a gente chama de range capado. Ou seja, é um range composto de mãos médias. Logo, raramente ele vai pagar o nosso all-in. E quando pagar, a maioria das vezes ainda vão ser pares, que não quiseram ir all-in pré-flop, né? Como 7-7, 6-6, 5-5. Podem acabar desconfiando e dando call no nosso all-in, né? Então, como a gente tem essa fold equity extra, que a gente chama, né? Eu levo muito em conta o range do cara que está abrindo. Provavelmente esse cara que está abrindo um range muito amplo pelo stack dele, né? Então eu acredito que dar o all-in aqui e roubar essas fichas é muito importante. Sempre lembrem do custo-benefício da jogada, né? Aqui tem 10 mil no pote, eu tenho 27 mil no total. Isso significa que tem um terço do meu stack já no pote. Ou seja, se essa jogada passar, é muito lucrativo. Eu tenho um incremento de mais de 33% do meu stack, né? Então eu acho que vale muito a pena correr esse risco e a unha aqui. Principalmente por esse cara estar abrindo muitas mãos, tá? Se esse cara é um cara mais tight, que não abre tanto assim, o nosso chove vai começar a não ficar tão bom, porque a gente tem que buscar o que a gente sempre fala, né? Acho que eu falei isso no último vídeo, da regra do domínio, né? De tomar calls piores. Aqui eu não acho que eu vou tomar tanto call pior, mas ele folda tanta mão, e que compensa dar esse all-in aqui sim, viu? Acontece que o small blind deu call aqui, eu espero estar bem ferrado, e pelo visto a sorte estava a nosso favor, né? Dei call e quebramos o alavala, quebramos o alavala. Ainda assim, ó, veja que o as, o poder do as, né? Ainda contra uma mão super forte, a gente tinha mais de 30% de equidade, então... Esse torneio, eu já vou adiantar para vocês, a sorte seja a nosso favor. Faz parte, né? Quem é profissional, vocês não sabem o quanto que a gente sofre por baralho. Então vai ter eventualmente um e que outro torneio que é o contrário, né? Que o baralho está do nosso lado. 7-5 é uma mão muito fraca para abrir, não é porque eu estou com 60 mil fichas que eu vou ficar abrindo muita mão. Eu vou abrir muita carta alta em jogo em que está todo mundo com poucas fichas, né? Então não é o caso dessa mesa. Essa mesa tem um cara com 20, esse com 20, esse aqui com mais. Mas ainda assim o 7-5 é uma mão muito fraca para abrir, na minha opinião. Valete 5, vejam o cuidado de não defender essas mãos off, né? Mais uma vez eu foldei já aquele dama 3, o valete 5 é a mesma coisa, não precisa ficar defendendo. A gente tem milhares e milhares de cenários bons para pegar ficha, não precisa ficar pegando todo o spot marginal, tá? Toda situação bem marginal. Aí você acaba caindo muitas vezes de muitos torneios em situações desnecessárias. E uma delas é ficar realmente, no meu ponto de vista, ficar defendendo essas mãos aqui que são extremamente marginais. 13-8 é fold, dama 10. É um fold ok, mas eu considero, acho que qualquer linha aqui é bem saudável, tá? Tanto da call aqui é ok. Tem um ponto de vista muito bom que o small blind está praticamente morto na mão, né? E a tribet também é boa. Se eu conheço o meu jogo aqui, para eu não ter reagido e por estar na blind 2000, é bem provável que a gente estivesse próximo da bolha, viu? Então, aí próximo da bolha a gente já tem esse, vamos dizer assim, já tem essa possibilidade de jogar um pouco mais tight, né? De não querer se envolver tanto. Não necessariamente tight, mas a gente quer jogar de uma forma mais agressiva. E não ficar dando tanto call. Por isso que eu não gostei da call aqui. Próximo da bolha, eu vou querer tripetar um pouco mais e foldar um pouco mais também. Ó, o cara abriu 10-7, ó, o cara tava bem ativo na mesa. Se não fosse perto da bolha, provavelmente tribet seria uma ótima opção.
uma série de folds, 6 e 2 off fold, né? Estamos na borda do range, que a gente chama, né? Não tinha muito o que fazer. As 3 off é um fold bem bom, tá? Subir aqui, não é problema também. Jogadores mais agressivos com certeza jogariam esse As 3. Mas eu, de novo, perto da bolha, acho que eu não vou querer ficar me envolvendo em situações extremamente marginais. É o nosso pior As, né? Um dos nossos piores As. A teoria nunca vai achar ruim esse fold, viu? Exploravelmente que o Reis talvez ganhe mais, né? Porque a galera não reage, né? A galera folda muito da canhota, né? Então o Reis talvez seja bom. Mas não considero um erro, viu? Não considero nenhum erro foldar aqui, não. Até agora mesmo, acho que só aquele Asa 6, sim, que eu fui muito tight naquele fold de Asa 6 do Button, né? Uma série de folds, não tem muito o que fazer. Mais um fold. A gente vai all-in com muitos ases, mas os piores ases off ainda podem foldar contra o cutoff, bem tranquilo. As 8 suited, eu lembro dessa mão aqui. A gente estava muito perto da bolha, literalmente muito perto da bolha, que devia de faltar de 4 a 5 oponentes para a bolha. E aí a gente tem uma decisão muito interessante aqui, foi da Raze e esse oponente chovou. Da forma como eu joguei, 90% das vezes, assim, só quando não for bolha de mesa final, bolha de TM, eu sou obrigado a dar o call aqui. Porque o vilão vai ao win ainda com com mãos piores, vai ao win com flips aqui, ele chova pares piores. Mas especificamente na bolha, eu posso foldar, viu? Eu não acho nenhum crime, por mais que eu não caia do torneio. Porque esse cara com 30 mil, ele tá praticamente garantido no dinheiro. Quando falta 3, 4 players pra bolha. Tem muito cara lá que tem um blind, que tem 3 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil. Então esse cara não vai correr um risco natural aqui, né? Sendo que ele já tá no dinheiro. O range dele passa a ser muito forte e daí o nosso As de 8 joga mal contra ele. Por isso eu optei por foldar. A gente tem que fazer jogadas mais exploráveis, por mais que às vezes sejam estranhas, né? Eu confesso que essa aqui, vendo num primeiro momento, é bem estranha, mas ela é justificada pelo fator de estarmos muito próximos, literalmente na bolha do torneio. E esse range aqui, pela minha experiência, é extremamente forte, muito mais forte que o meu As de 8. E perder essas fichas, obviamente, causa um impacto gigantesco no meu torneio, né? Dito isso, pessoal, da forma como eu joguei, ok, foldar. Agora, a melhor opção provavelmente seja ir all in aqui, viu? Essa mão é muito forte para desistir direto e fraco o suficiente para pagar um chove, né? Mas ir all in, fazer a galera foldar aqui ases melhores, com certeza alguns ases eles vão foldar. As 9, por exemplo, vão foldar. As 10 provavelmente vão foldar. E ainda ir bem contra uma mão contra o As Dama Off, As Dama Off, por exemplo, a gente vai ter nossos 35% de equidade. É uma boa jogada também. Eu tô bem em dúvida, confesso, é uma mão não muito fácil. Digam aí quem acha fácil, o que faria. Mas eu, no final das contas, eu prefiro ir all in e tentar jogar mais agressivo um pouquinho, né? Eu tenho um velho erro de passividade. Aqui estourou, ó, veja que até a bolha estourou nessa mão aqui, porque na próxima eu já tenho 13 blinds. Eu vou all in de As Valete, o que eu gosto, tá? A gente ainda pode ter raise aqui, como eu falei antes, só que priorizem dar raise call, se vocês querem dar raise call no cenário, com mãos suited, tá? Mãos off nunca vão ser um erro vocês chovarem direto. Porque por mais que vocês induzam os oponentes a chovarem, quando vocês derem call e enfrentarem uma mão suited, vocês não vão estar tão bem assim. Então a regrinha é essa. Você acha que tem uma mão suited muito forte? Pode dar raise call. Se a mão off é muito forte, preferencie dar bastante chove, tá? A não ser em casos bem específicos que as mãos off vão dar mais raise call. Mas no geral, nessa parte de stack, eles vão dar muito all-in direto. As de 8 eu tava bem ativo, né? Tinha jogado 3 mãos, decidi foldar, mas eu não considero nenhum erro abrir também. Subiu a blind, 6 e 10 off vão foldar. 4 e 9 off fold, 5 e 4 off fold. Fold aqui, 10, 10. Quantas blinds eu tenho? 11 blinds. Acho que as duas jogadas são boas, tanto chove quanto... mais próximo de 10 blinds, né?
Acho que o shove é mais tranquilo. É 10, 11 blinds. Dá pra jogar dos dois jeitos. Eu vou avaliar muito a mesa que eu tô jogando. Se eu acho que tem jogadores muito agressivos, principalmente na esquerda, eu vou dar raise. Se eu acho que o Big Blind é um recreativo muito fraco, eu posso dar raise também. Mas, de geral, jogar de shove já é bem lucrativo. Já. As reis segurou, né? Mais uma vez segurando. Agora voltamos a ficar bem em ficha. 3 de 7 off, o que eu fiz? Foldei. Veja que não tem nenhum call marginal, né? Nenhuma defesa de Big Blind marginal, né? Pode deixar passar tudo mesmo, não tem problema. A gente não está sendo explorado nesse sentido, viu? 7-5 fold, 3-2 fold, as 4 off. Interessantíssima decisão, hein? Interessantíssima mesmo. Eu acho que depende muito quem é o oponente, tá? Acho que a gente tem duas opções aqui. Ou Yawin, que é importante porque a gente vai incrementar 20% do nosso stack aqui sem precisar correr, né? Mas o check não é nenhum problema, não, porque a gente tem que pressupor que esse cara aqui vai foldar o suficiente, tá? E chegar nessa conclusão que ele vai foldar bastante, não é uma conclusão tão simples e tão fácil de se chegar, né? Então, como é um torneio muito fácil, eu acho que eu tenho muito edge, assim, né? Eu tenho muita vantagem sobre meus adversários, eu prefiro dar check aqui. Foi o que eu fiz, gostei. Deixar ele bluffar, não vejo por que dar raise aqui. A gente só toma call de flush draw, né? Mas já é um cara que já deu limp numa situação que ele não deveria de ter tanto limp, então ele é recreativo, tem uma tendência a ser mais fraco. Eu vou deixar que ele blefe, né? Ele betou a segunda, eu dei call, bateu 10, eu provavelmente vou para check call aqui. Eu acho que ele não betou, né? Mas eu acho que o check call é bem tranquilo, porque ele pode apostar outros ases ainda, river, né? Principalmente os melhores, tipo as valete, as damas aí. Ele tinha 2 e 8 suíte lá. Tinha que dar corda pro parceiro, né? Pena que ele desistiu na finaleira. Dama 4 fold, 4 e 2 fold, As e 5. Com esse stack, nessa batalha de stacks aqui, o As e 5 ele sofre um pouco. A gente tem a opção tanto da tribet quanto do shove, eu não acho ruim, mas eu gosto de ser contra vilões específicos, tá? No geral, esse fold aqui vai ser a melhor jogada, viu? Não precisa ficar inventando muita moda, não. Jogar o ABC no poker já ganha muito dinheiro, viu? Não precisa ficar fazendo, inventando muita moda. Mesmo com os 4-4, né? Regra dos pares, não sei quem viu no último vídeo ou quem é novo aí. Para chovar a par, a gente tem que sempre buscar a dominância. Então, se você acha que vai dar call de 3, tá dando raise call com 12 blinds de 3-3 aqui, pode chover o 4-4 feliz da vida. Porém, na minha humilde e sincera opinião, e na minha experiência, 3-3, 2-2, 4-4, 5-5, essas mãos não abrem do TG numa frequência muito alta, tá? Com esse stack. Até vai dar pra ver o showdown. É As 7. As 7. Então, se ele pagasse o nosso shove, a gente estaria flipando, a gente não domina nada, né? A gente sempre quer buscar dominar alguma coisa, então meu fold acredito que seja a jogada correta, né? Rei 6 off, finalmente uma defesa. Finalmente temos uma defesa, agora sim, né? Já é contra o cutoff. E já é um rei alto, né? E já é um 6 também. Então acho que é uma defesa ok. Fui pra check. Gosto do check, mas cogito sair apostando aqui também. Acho que já apostar aqui com a broker 2 overs é uma boa. O nosso oponente já vai ficar em dificuldade para defender dama valete off, rei 10 off, rei dama off, rei valete off. Eu achei que na hora, por não ter ouros e também ter o rei, eu achei um pouco ruim, porque o rei é uma das mãos que a gente quer fazer foldar no flop, né? Mas não acho nada de mal. E como jogado aqui agora, eu acho que tem que ir a 1. Eu acho que ele folda muito a mão melhor, essa mão não vai jogar bench call, vai bater muito turn ruim pra nós. E agora sim, né? Se ele tem, por exemplo, rei 8, apostou rei 9, apostou rei 10, apostou, a gente faz todas essas mãos desistirem, né? Então a gente tem. Faz foldar muita mão melhor com o rei 6 específico. Eu espero que eu tenha ido a win aqui. Eu fui de call, não gosto, acertei o rei. E aí eu vou pra chove.
Aí já tem turn, já tem tanto dinheiro morto no pote que não sobra muito outra alternativa, né? Poderia ter dado call também, até, acho que sim, mas eu já não quero deixar que os flush draws dele realizem de graça, né? Quero colocar o As X numa situação meio desconfortável. Então acho ok o meu shove. Mas eu confesso que prefiro da check raise flop já. Chegamos nas 150 mil fichas. Aqui sim, né? Todo mundo short. Rei 8 é muito forte aqui, pode ir all-in tranquilo. Pressionar, tomamos call. E perdemos para As 5. Você participou de chovar o Rei 8, ó. Mesmo se ele dando call de As 5, a gente está correndo muito bem contra essa mão. Mas infelizmente o nosso adversário ganhou. Dama Valete eu jogaria essa mão provavelmente, mas com esse rei eu tenho que respeitar bastante o TG. Vou passando. As 4 off muito fraca, tá? A gente vai abrir bastante As X, mas eles, de novo, tenham cuidado para jogar os piores As off, eles não jogam tão bem assim quanto a gente imagina. Então esse fold eu também acho uma boa. 4 e 8 off fold. Rei. Facilitou nossa vida, não tem muito o que fazer. A gente dá call e nem precisou bater o nosso rei, né? Já estava ganhando. As 9 off all-in direto, não tem muito o que falar aqui também, passou. Vamos pressionar bastante. Fold, As 9, no mínimo raise, né? Deixa eu ver os stacks. Dá pra chovar direto. Todo mundo com menos de 10 blinds, chove direto. Tomamos call de As de Rei off, perdemos. Eu achei que eu tinha tido mais sorte até o momento aqui. Eu não tive tanta sorte assim, vai. 4-4 a gente quer ter blockers aqui para jogar, tá? De posição inicial. Mas eu acho que poderia ter dado o raise call também. Acho que eu fui um pouquinho passivo demais nesse torneio. Acho que o raise call em todos que tem 6 blinds aqui é uma boa alternativa. E dá para foldar para o small blind, dá para foldar para o big ainda. Acho que podia ter jogado um pouquinho mais para frente essa mão. Seria trincada. E quebrado par de valete. Por que eu não abri? 67 off, não tem o que fazer, vou desligar. 4 e 10 off, desligar. 2 e 8, desligar. Vala 8, fold de boa, né? Aqui a nossa estratégia tem que ser bastante chove. E eu acho que o valete 8 é um pouquinho demais, tendo 3 jogadores para falar. Se eu tivesse do Button, eu iria win com essa mão com certeza. 7 4 off, fold. 8 9 fold. As 2 fold ainda. Quando passa a ter ICM, essa é uma mão que, para quem está acostumado a estudar, talvez recentemente, pode falar: eu vi isso aqui, que isso aqui é call, porque ele chova lá todos os ases, chova um monte de rei e a gente tem pot odds. Beleza, você está certo. Mas tem que lembrar uma coisa no poker que se chama chip EV, decisões por chip EV, que é única e exclusivamente para ganhar ficha, isso vale para cash game, e tem uma decisão que vale para torneios, que é ICM-EV. E quanto mais final do torneio, mais esse ICM-EV vai sendo levado em consideração. Então aqui eu tenho que ter, vamos dizer assim, para simplificar o pensamento, eu tenho que ter uma equidade extra para dar call. Porque eu estou arriscando boa parte das minhas fichas numa decisão. Então não pode ser, eu não posso pegar qualquer ganho mínimo lá e pagar. Eu tenho que ter uma equidade extra para levar em conta essa sobrevivência, essa jogabilidade que minhas fichas têm no torneio. 3-2 off fold, dama 2 off fold, sem inventar moda. Muito fraca. 9-10 suited, mão muito boa para ir ao win. Eu espero que eu tenha ido ao win automático. Quem não dá a win aqui, fixamente, se você não dá a win aqui, você é muito tight. Essa mão ela tem uma propriedade muito boa. Duas propriedades, na verdade. Ela faz foldar inúmeras mãos melhores, como 9 valete, 9 dama, 9 rei, as 9 talvez. Acho que as 9 não, né? E o 10 é a mesma coisa. 10 valete, 10 dama e 10 rei. Talvez o 10 rei. Então ela faz foldar muita mão melhor. Essa é a primeira propriedade. Qual a segunda propriedade? Ela joga muito bem versus range de call. Ela tá flipando contra rei dama, as rei, as dama, as valete, pares piores que o 9-9, né? Então ela joga muito bem de all-in aqui. Não tem nem o que pensar.
Melhores suited connectors, 9, 10 suited, 10 valete suited, 9, 8 suited, elas podem ir muito ao in de posição final ali, entre 15 e 12 blinds, tá? Mais do que isso, ela já começa a perder um pouco desse efeito que eu expliquei para vocês. Mas abaixo disso, pode tocar brasa, pode mandar a ficha que vai funcionar, pode ir nessa dica que eu tenho fé, hein? Que é uma boa dica. Rei 9 acho que é a mesma coisa, hein? Tem que ir ao in. Vamos ao in, vamos pressionar, né? Pressionar, mão suited. Vejam que as mãos que eu tô indo ao in, que elas fogem um pouco de ser carta muito alta, como As Rei, As Dama, par de valete, par de 10 que foi ao in. As mãos que eu vou ao in que não são assim, elas geralmente são suited e ela tem esse poder de fazer mãos melhores foldarem. Rei 9 é a mesma coisa. Fomos ao in e passou. E aí você pensa, teve sorte. Não necessariamente. Olha, se esse cara, se alguém da esquerda tem rei 10 off, por exemplo, eu fiz uma mão melhor que a minha foldar e coletei o Dead Money. Então não é assim, tive sorte de runar dos all-in. Eu selecionei mãos boas para ir all-in, né? Em Hyper tem muito isso. 4 e 10 off. Acho que o que você quiser fazer aqui, eu acho que a melhor linha é da Raze aqui, tá? Phase Fold ainda, bem tranquilo da Raze Fold. Mas provavelmente eu tinha uma info do cara que ele não ia foldar muito e fui pra check. Só não gosto do all-in, viu? All-in não faz muito sentido. Joguei de call. Eu tô ganhando dos bluffs e perdendo para as mãos de valor. Acho que não tem muito o que falar. E ele foi all-in e aqui... Gente, e aí? Pensem, eu vou dar 5 segundos aí para vocês pensarem. O que vocês fazem? Tem que dar call, tá? Eu tomei meus 5 segundos e decidi, tem que dar call. Por que tem que dar call? Porque, na teoria, isso é uma coisa que muitos caras que jogam esse stake que eu jogo já sabem. Na teoria, as X-off, com ases off, né? Ases, a maioria dos ases, tem que dar all-in pré-flop, tá? Vamos voltar aqui para o pré-flop rapidinho. Ele tem 9 blinds. Todos os ases dão ou raise ou all-in. Raramente vai ter um as que vai limpar aqui, tá? Que vai jogar de limp. Quando ele bet e vai de all-in, ele praticamente não tem as. Ele praticamente não tem as. E se ele não tem as, dificilmente a dama entra nessa linha de bet e shove turn. Porque não faz muito sentido jogar a dama assim. Ou seja, a proporção, o valor do range do adversário para bluff é muito grande. Que ele tem muito bluff aqui. Ele tem todos os valetes, tem todos os reis, tem moço com 5-4, 13-4, 13-5, flush draws. E de valor mesmo que ele tem, nem sei dizer, é um dama 2, é um 10-2, é um eventual as-das. Só que ainda assim essas mãos estão tão bem de equidade que não chovariam turn, betariam mais baixo. Então isso se chama leitura de range e só experiência para trazer, tá? Então quem cogitou desistir aqui, larga a mão de Zenith. Pensa um pouco, filho, que você vai chegar na conclusão certa. Tenha calma, respira, pensa o range do adversário e conclua que o call é bom, foi o que eu fiz. E o que o cidadão tinha? Valete 8. Viu? Vai ter muito valete, muito rei. Segurou, puxamos um belo pote agora. Valete 3 off fold, não dá pra ir ficar dando all-in a loucurada total. 2 e 3 muito ruim fold, 10 e 8 fold. Estamos chegando perto da mesa final aqui, eu acho, hein? Os 30 left, talvez. As 5 vou dar raise, boa. Vamos qual o primeiro post-flop do torneio? Um post-flop bem fácil. Esse board aqui a gente pode apostar range, uma aposta bem baixa que faz o serviço. Faço 16 mil, tomo chove e tem que foldar. Tá, tem que foldar. Tem que fazer. Tem que ter disciplina para foldar aqui. Ele vai ter flush draw, tem muita equidade contra nós. O 4 já tá ganhando. Então relaxa, desencana, folda e segue o baile. Valete 6 fold, 8 3 fold. Deixa eu ver 8 3 se foi fold mesmo? Foi porque teve show. 9 2 fold. Rei dama off, quantos blinds tem? 11 blinds, all-in direto. Lembra que eu falei? All-in direto. Um detalhe também, né? Estou aproveitando essa review para mostrar coisas que eu cuido. Deixei um blind para trás, isso que é muito importante para quem joga Hyper.
Atenta nisso. Os pay jumps, eles pulam muito rápido de um pay jump pro outro. E às vezes, um golinho que você deixa é a chance de alguém cair. Então você dá win, alguém chovou por cima. Espera, relaxa, vê se tem pay jump, vê se tem alguém para cair. Segura o time bank um pouquinho. Não precisa gastar todo o time bank também, segura só uma parte. E aí paga e reza para bater as nossas. Aqui o chovei passou, show de bola. Todo mundo me cobrindo, eu achei ok foldar o As 5 off. Vou ter outros As ali ainda que vão subir, mas o As 5 eu acho que é muito fraco. As da mão indireto, mão off, né? Se fosse suíta eu daria raise call, mas off eu vou dar open shove. Aqui a gente foi pago, hein? Demos sorte ou não precisou? Ó, nem precisou. Ei, dama, nem precisou, nem precisou. Não precisei da bet beat nesse torneio, dei uma só até agora. Mas eu acho que perto da FT eu dei mais. Dei mais bad beat. Aqui, interessa muito muito interessante essa decisão. Muito parecido com o esquema do que eu vai muito ao encontro do que eu falei sobre ICM e XPV. Aqui eu preciso pagar 4 blinds. XPV paga. Early game, bounty de torneio normal, paga. Seja feliz, 4 blinds, você não vai estar errado nunca. Porém, aqui são 4 blinds, só que esses 4 blinds representam uma boa parcela das minhas fichas aqui, em torno do que? 20%? Não vou saber calcular. Em torno de um pouquinho, 21, 22% do meu stack efetivo. E vou dizer, é muito importante, é muito relevante perder 20 e poucos por cento do meu stack. Então eu vou dar call com um range bem amplo nesse all-in do vilão? Vou. Mas as piores mãos, suave na nave, folda. Não precisa pagar com tudo. Não precisa pegar, como eu falei, não precisa pegar qualquer mínimo EV lá. Seleciona spots bons, seleciona cenários que você está matando seus adversários, que nem eu tenho feito nesse torneio aqui. Para você não correr tanto risco assim. Você não vai estar errado, teoricamente falando. Dama 9 off. Tight cheio aqui, hein? Que o segundo erro. Segundo erro, eu joguei bem tight nesse torneio, mas tudo bem. São os tight que dá pra passar, viu? Agora esse dama 9 off aqui dá pra dar raise, abraçar o small blind e foldar pro big blind de forma bem tranquila, viu? Ponto negativo pra mim aqui. Não vou deixar de passar pano pra mim mesmo, não faz o menor sentido. Alguns folds, dead ball off, mesma coisa do cenário anterior, tem que foldar ainda. Mais um fold, 10 e 2 fold, valor 8 fold, dama 10 off, poder das suited, dama 10, tudo no pano, pra cima. Tomamos call, e aqui sim, batemos um as rei. Olha que lindeza que é chovar uma mão suited, velho. O cara deu call de as rei lá, off, e essa mão suited vai puxar muitas vezes. Né? Então, imagina que tragédia da Raise Fold aqui e perder, né, cara? Então, mão suíta, tenham confiança de jogar bem pra frente. Agora sim, né? Diferente do Rola 10, diferente daquela do 7-5, aqui eu tenho o As 10 off. Eu domino vários Ases do oponente, um call bem tranquilo. E quebramos, né? Aqui começamos a runar. Então eu já sei que eu tô perto do FT, porque a conta ficou boa nessa hora. Alguns folds. É capaz de ser bolha da FT ainda. Estamos com 4 na mesa. 10 e 3, deixa eu ver o que eu fiz. Fui pra raise, tava bem perto da folha, da bolha. Eu posso pressionar muito pra caramba aqui. E é o que eu faço. Passou. Dama vala, mesma coisa. Tomamos 2 call. De novo, olha o cuidado, né? Se eu tenho uma mão suíta, talvez eu gostasse de chovar aqui, mas mão off eu não quero ficar me envolvendo tanto assim. Então eu dou raise fold tranquilo, tomei 2 calls, mão muito boa para se betar, mas se bet baixa para o serviço. Acabei tomando raise e tenho que foldar já, né? O jeito que, olha o jeito. Lembra de leitura de range, né, galera? O cara deu call aqui com menos com 13 blinds, o range dele já é bem. Ou é muito trap, né? Ou tem muitas armadilhas que a gente fala, ou é um range que se conecta bastante com esse 10x, né? E aí tá dando check raise na bolha da FT. E esquece, quase nunca tem bluff aqui, tá? Não precisa ficar flotando pra acertar copas ou pra bluffar turn, esquece.
segue o baile. Passou a mão na gente. Se blefou, passou. Muito bem jogado esse blefou. Vala 9 eu defendo. Ah, aqui então lá era 18 left. Aqui é CMFT. Lá era, quer dizer, 13 left. Aqui é CMFT. Aqui, essa mão eu lembro, estava jogando com o meu colega de time. Se estiver vendo esse vídeo, chegou até aqui, manda um salve aí pra nós. Ele betou, eu tenho mid pair, tem que pagar a primeira, mesmo contra o TG, não dá para foldar a mid pair. Check, check. Quando chegar river, ele vai ter muito as de rei, as de 10, talvez um rei 10, vai ter uma mão como 10, 10, 9, 9, 8, 8. Então, e nós temos uma mão do meio do nosso range, mas provavelmente é muito forte nesse ponto, né? Porque as mãos que ganham do Vala 9 provavelmente apostariam turn. Então, uma aposta bem baixa, que eu acho que é o mais justo, né? Eu fiz um quarto do pote, esperando tomar call de um As e Rei, alguma coisa do tipo, e ele foldou. Depois ele contou pra mim que ele tinha As e Rei, eu acho, aqui. Fold, fold. Vamos show, tem que foldar. 9-9, ó, para, a força dos pares, né? Vou pra raise call aqui. Ramon, fiquei com medo aqui das 3 over. O que eu faço? Filho, você beta, mano. Você. Aqui, esse 9-9, a gente não sabe. É um blefe aqui, tá? É um blefe, é negar a equidade, é atacar o 10 já. E aqui, mais importante do que isso, é saber entender ranges. O nosso range em relação do Big Blind tá esmagando aqui. Porque a gente tem as rei, rei, dama valete, as e rei, 10-10, rei, rei. Enfim, tem todos dois pares, trinca, sequência. E o vilão não tem uma boa parcela dessas mãos. Então a gente pode apostar tudo. O que abriu pode apostar, tá? É o que eu faço, passa. As 10 é um call bem duro de dar na reta final, mas tem que dar. Ele vai chovar muito as piores. Chovou rei 10, suíta. E a gente acabou puxando um bom pote. 3 e 5 não tem o que fazer, 2 e 9 não tem o que fazer, Vala 2 também não. Só folds. 5-5 tem que ir, vai chovar todos os pares aqui. Ó a questão de dominância, né? Aqui sim, ele chova 3-2-2, 3-3, 4-4. Então o nosso 5-5 se torna muito forte. Mas o vilão para sequência no river e puxa. Tranquilo, não tem. Os dois jogaram certo. Dama 5, eu quero começar a pressionar. Tá? Eu estou que mais tem ficha aqui junto com o Button, então eu quero dar uma pressionada nos oponentes. Tomamos call e vou para uma bet baixa. Tem que tentar puxar essa mão de algum jeito, né? A gente está na borda do nosso range. Então eu aposto baixo aqui. Geralmente esse é um flop que a gente não vai apostar muito baixo. A gente geralmente vai apostar mais alto. Mas aqui com todo mundo short, a aposta baixa ela faz muito sentido. Third bate o 8 e o vilão checa. E aqui tem 600 mil no pote, 500 mil no pote, o vilão tem 600 mil para trás. E aí, pensem um pouquinho, vou dar aí também 10 segundos para vocês pensarem o que vocês fariam. Então, aqui tem 2 motivos para fazer a jogada que eu fiz. Eu apostei, devo ter apostado em torno de uns 200 mil, deixa eu ver o valor que eu apostei, 170, nem precisou ser 200, tá ótimo 170. O que acontece, tá? Primeiro, e mais importante, leitura de range, tá? O vilão, nesse momento que bate o 8, pode ser uma carta que assuste muito o nosso dama 5. Porém, vamos analisar friamente. O 10 provavelmente vai dar raise no flop para atolar. A maioria dos flush draws, a mesma coisa. Então, sobra muito no range do vilão mãos como 7x, 4x e eventualmente uma broca, alguma coisa assim. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente está na borda do nosso range, dama 5 é literalmente a pior mão que a gente vai ter aqui no cenário, e a gente bloqueia o nuts, que é o 5 e 6. Então esses são 2 motivos bem razoáveis para apostar. Nessa hora, de novo, pessoal, respira, faz a leitura de range e não tenha medo de vocês fazerem o que vocês acham que é certo. Principalmente quando for atacar range capado, que é exatamente esse caso aqui. Eu julgo que o vilão não tem flush draw e não tem 10. O range dele é composto de mãos médias. E quando ele tomar o segundo aposta aqui, ele vai suar frio, vai passar frio, vai se cagar nas calças, na bolha da FT. E foi o que eu fiz.
E, né, fomos abençoados com uma boa leitura e puxamos um ótimo pote. As de 7, outra mão extremamente difícil, talvez mais difícil que o As de 10, mas o ponto aqui é muito importante. Ele chovou em torno de 12 a 13 blinds. O ponto-chave para o call aqui, para mim, foi o seguinte: o vilão raramente vai dar win direto com mãos melhores suited. Ele raramente vai dar a win com As de 9 suited, As de 10 suited, As de valete, As de rei off, As de dama off. Então, como ele não dá win direto com essas mãos, o As 7 corre muito bem contra as mãos que ele dá win, que são As piores, As 2, As 3, As 4, As 5 e alguns pockets que eu estou flipando. Então, essa foi a justificativa de eu dar o call. Eu domino ainda uma boa parte que ele dá win e eu acho que ele não tem tantas mãos melhores assim, que essas mãos vão dar muito raise call, entendeu? Não vão dar choke direto. Eu paguei e leitura fiada, hein? Aí a moral vai lá em cima, a gente vai para 2.700.000 de ficha e o coitado era um paraguaio, eu acho, não sei, não lembro. Deu adeus e passou as fichas pro pai, que chegou na FT com muita ficha. E aí vamos ver o que eu aprontei de bom nessa FT. 13,9, primeira mãozinha, vamos dar uma chance para eles, né? Posso dar o win aqui? Posso. Não é errado, tá? Mas queria sentir FT. Na teoria eu até acho que o all-in é melhor aqui, mas não conheço o oponente com 400.000 fichas. Se ele der call um pouquinho errado aqui, esse meu all-in já começa a perder muito dinheiro, então eu quis jogar um pouquinho para trás da primeira mão, sem problema. 9-6 tem que foldar, esse range aqui é bem forte de open, tá? Mesa final, né? O cara vai abrir com tanta gente para cair e eu cobrindo ele um range bem honesto. Rei valete, primeira mão, vamos atacar. Passou. Dama 6, vamos atacar, passou. 10 e 4, um pouquinho demais. Sempre se lembra, hein? Não é porque tá líder absoluto que vai meter o louco total com uma mão tipo 10 e 4. Mete o louco com suited, como Dama 6. Dama 4 off, ganhamos o walk, perfeito. 4 e 5 off tem que ir all-in, né? 3 blinds para trás, fazer o quê? Ainda corre bem contra esse tipo de mão, né? Mas infelizmente deu o vilão. Dama 6, aqui foi uma mão muito diferente. Diferente não, vai, pra mim foi normal. Esse cara aqui é o quinto, então ele sofre bastante e esse cara tá praticamente morto. E eu tenho uma carta alta, isso pra mim já foi o suficiente pra ir ao win, tá? Aqui sim eu quero pressionar. Principalmente por esse cara sofrer bastante. O range de call dele não vai poder ser tão amplo assim quando eu dou all in. E aí eu poderia dar raise fold também, é uma boa opção, um raise fold contra ele, mas eu joguei que ele foldaria mais do que pagaria, e por isso eu fui all in. Ele pagou, e aqui sim, straight complete no river e quebramos um as e rei. Essa é uma vantagem, entre aspas, né? Não vou argumentar, eu acho raise fold bom também, mas a vantagem de jogar direto é que às vezes a gente pega uma mão que é melhor, relativamente melhor que a nossa, só que não é tão melhor assim, entende? A gente vai ainda ganhar 30%, 25% das vezes. Então tem que levar isso em consideração também e correr mais riscos, né? Fomos para 3.800, essa hora eu já estava achando que o torneio seria meu. 8-9 vou deixar passar. Mão off, carta baixa, eu não me importo em ficar foldando não, viu? Por mais que eu seja o líder do torneio. O que rolou aqui? Vamos ver? Seja o call e o as de dama foi quebrado, coitado. Caímos para 3, 5 players. Vamos olhar o mão agora. O cara chamou 2 blinds, eu tenho que pagar com um monte de coisa e ainda tinha rei, coitado do cara. Ainda armou broca e flush draw e não bateu. O cara pegou rei, que tristeza, hein? Pegou um rei pela frente. 4 left, 5, 7 off. Vou foldar ainda. Eu não me importo com esse cara short stack, é até bom porque eu posso pressionar os outros dois. Então não vou me ficar forçando muito o jogo contra ele, não. 63, mesma coisa. Rei 6, ó, carta alta. Carta alta, vamos abrir. Passou. 5 e 3 passou, vamos me respeitar bastante. Valete 8 agora sim, mão suited, né? A win, sem nem pensar muito. Tomamos call. Acertamos o valete e mandamos mais um para casa. Olha a continha rodando na FT, hein? E o cidadão mostrou um rei ali. Oxe, ficou sitting out, né? Com certeza ele ficou sitting out, queimou nesse momento aí, né? E ainda teve saudade de mostrar o rei foldado aí.
10 e 8, vou agora pressionar bastante. Vou all-in, passa. Valete 7 passou. 4 e 6, vou de limpa, de show fold. Vou passar mais rápido aqui, chega perto do HU. As e 8 ele vai all-in. Call relativamente fácil, né? A gente dá call. Ele vai chamar todos os ases aqui, né? A gente dá call. E ele tinha rei dama. Pra nossa sorte, já bateu o asão no flop. E galera, eu consegui a façanha, viu? O homem entrou short lá e eu entrei com 6 milhões e eu consegui perder, viu? Aqui a coisa começou a desandar. Eu vou apostar aqui, porque eu não tenho valor de lá, não tenho nada, o range dele é muito fraco, ele dá call. E eu tento blefar here, mas eu não gosto dessa mão aqui. Não gosto de blefe não aqui. Acho que não representa muita coisa e vou tomar muito call. Eu não gostei, na verdade, do heads up como eu joguei. Essa aqui foi um primeiro erro. Ele acabou puxando. Praticamente já dobrou, né? Rei 8 suited poderia ter ido all-in, mas eu não conhecia ele direito. Ele beta baixo, eu vou pra raise, ele folda, né? A gente tá no topo de equidade, não tem porque dar slow play aqui. Então eu dou raise, ele folda. Rei 5 suited, vou all-in, ele folda. 4 3 off, eu tento um blefe aqui, né? Ele vai all-in, eu tenho que foldar. Dama 3 ele vai all-in, eu foldo. As de 6 eu vou all-in, ele paga. Bem standard, ele tinha as dama. Aí já praticamente empatou em ficha, né? Aí 10 10 eu dou raise, ele dá call. Check, check, flop. Não tem porque apostar aqui ainda mais com espadas. Turn, eu já vou pra bet, minha mão já é muito forte. Ele dá call. River completo flush, eu tenho ainda mais uma bet ainda, acho bem clara. Ele não tem tantos flushes melhores que eu e tem flushes piores. Não tem porque eu fazer muito alto também, porque se eu quero atacar esses flushes piores, eu preciso fazer um size baixo. Ele acaba foldando. Aquele da raise eu defendo. Broca boa é broca cara, né? Aqui é broca ainda foi um preço barato, eu tenho que pagar a primeira. Vou para aposta turn, porque eu tenho muito 3 no meu range. Ele acaba defendendo e river eu vou pro bluff aqui. Gostei. Essa aqui eu gostei. Essa mão quer ir mais devagar. Tem que pagar aqui, tá? Não dá pra ficar foldando broca aqui. E ainda mais em heads up, em que 2 pode ser out, 6 pode ser out. 3 bateu uma carta que está muito no nosso range, a gente pode liderar. Ele já tem folds automáticos, com mãos como 7, 8, 9, 8, 9, 10, dama 10, dama 9, dama 8. E river não é obrigatória bet aqui, com todo o range, tá? Mas 2 e 6 tem um incrível efeito. A gente não pode esquecer que o nosso adversário tem 5 e 6 no range, tem flush draw no range. Então ele tem... A gente não está atacando simplesmente o valete. Eu até acho que o valete ele nem vai desistir. Não é o valete que eu estou atacando. Nem o 4, talvez nem o 4 desista. Eu quero que ele folde o 6 e 5, o 7 e 7, o flush draw. Só dele foldar essas mãos está lindo. Foi o que eu fiz. E passou. Confiança já voltou. Valete 2. Essa aqui é mais standard. Vou passar mais rápido, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Nossa, essa mão foi sick. Então ele limpou, né? Ele tá bem curto, do check com 4 de 7. Eu vi que ele não tava aceitando muito meus raises, né? Vou pra call. Turn bate o rei. Eu aposto baixo, ele me volta. E aqui tá meu erro. Eu paguei por achar que muitos reis X ele iria win pra flop, tá? Essa foi a minha leitura. Como ele tá com pouca ficha... Ele tá com 10 blinds aqui, a maioria dos reis, na teoria, vão all-in. E esse era um oponente bom, então eu achei que ele faria isso mesmo. Só que acho que o ponto não é nem esse. Talvez ele realmente vá all-in com muito rei. O ponto é que é muito difícil encontrar bluff aqui, né? Muito difícil ele bluffar aqui. Acho que por ele ser um adversário bom, o meu call não é de todo mal, viu? Às vezes a gente erra mesmo, né? Mas eu acho que na média do field é muito difícil os adversários bluffarem nesse river, então... Comentem essa mão interessante, como vocês jogariam o river, né? Porque a gente tem um par médio e bateu um rei aqui. Contra um range extremamente fraco, né? O que vocês fariam nesse river? Revendo agora, eu acho que o fold é a melhor opção, mas não foi o que eu fiz. Ele tinha slowplayado as e rei, né? Então a gente não pode desconfiar que os caras não são capazes de fazerem jogadas como essa, por exemplo, né?
13-7 eu dei limpo, ele isolou, tive que foldar. Dama 5 eu isolei, ele pagou, fui pra bet, ele foi pra raise, na borda do meu raise tem que foldar. Não sei se isso aqui é bet, tá? O range dele conecta bem contra esse rei 10-7. Eu acho que eu jogo. Essa aqui eu posso ter jogado um pouco mal. Ele não tava foldando nada, né? Então, às vezes, respeitar um pouco mais o adversário. Acho que faltou isso no meu jogo. As 4 eu vou all in, ele paga. E ele tem As 3 daqui, ele runou. Deu sorte. Próxima mão. Eu tenho Dama-Dama, ele vai all in. Eu dou call feliz da vida. E já no turn estamos mortos. Bateu o 3 dele. Mas é isso, o poker é isso. Eu já runei muito bem o torneio inteiro, então não me importo, não é aí que. É lógico que é muito bom você ganhar um torneio, você sair campeão. Mas melhor do que isso é ver um torneio desses e ver que jogou bem, né? Teve meus erros, foram apontados aqui, mas teve muita coisa legal da minha experiência que eu passei para vocês. Ficou aí até o final, é novo no canal, vou te pedir uma coisa só. Curte o vídeo e se inscreve. E se quiser fazer um agradinho a mais, dá uma comentadinha aí, eu vou gostar de ler, vou interagir contigo. É muito importante nesse começo ter esse feedback de vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas é a review de uma cravada, né? Então espero que vocês tenham curtido. Uma cravada não, segundo lugar, quase cravada. Campeão moral, vai. Campeão moral eu aceito. É isso, meus queridos. Boa sorte nas mesas. Nos vemos por aí. Um abraço e valeu. Tchau, tchau.